te entrevistei, nas várias entrevistas que a gente fez, você falou exatamente, o pessoal sempre fala da guarda, mas a guarda nem era o ponto que eu ficava mais confortável na luta. Fala um pouco sobre isso, né? Que o pessoal sempre, é lógico, é sempre um elogio, que o pessoal te vê com a guarda fantástica, um gênio da guarda, mas o seu jogo não era totalmente de guardeiro, né? Você conseguia trabalhar em todas as posições. E outra coisa, agora falando especificamente da guarda, eu entrevistei o seu sobrinho, né, o Rodrigo Grace, há mais ou menos um mês atrás, e ele falou dos treinos que ele teve com você, que você sempre foi considerado um cientista mesmo da guarda, até as histórias que o Rickson, em determinado momento, como você mesmo disse, né, dos seus 4 professores, o seu pai, o mestre Hélio, o Hollis e o Rickson fazia de tudo ali, era muito complicado passar a sua guarda, e ele bem mais graduado, e o Rickson um gênio também. Fala um pouco pra gente como que você desenvolveu, se era algo visualizando o Hollis, outras pessoas da família, ou é algo muito que você usou pelo seu tipo físico também, você sempre foi magrinho, sempre foi muito rápido. O que fez na sua mente você desenvolver essa guarda sua, se é algo muito pessoal seu, ou foi influência também de outros gênios da família, e o fato de você também ter muito mais coisas dentro do seu jogo além da guarda. Fala um pouco sobre isso, mestre. Floresto, eu posso dizer que eu comecei o jiu-jitsu de trás para frente, porque quando a gente começa muito novo, o jiu-jitsu, né? Quando você tem 13 anos, 14 anos, 15 anos, não adianta você querer, com 14 anos, pegar um cara de um nível bom, né? Querer fazer uma guarda para ele não passar. Não tem jeito. Então, o que acontece, né? Eu posso dizer que quando eu fui criança, eu posso dizer que eu fui o praticante mais amassado do mundo. Nunca ninguém tomou tanto amasso igual a mim, né? Porque eu tinha 13, 14 anos e eu treinava no adulto, com os adultos. Então era sufoco todo dia. Vai treinar com um cara com 30, 40 quilos. Às vezes eu tinha. Quando eu peguei a faixa preta, eu pesava 59 quilos, com 20 anos. Então eu sempre fui muito franzino, né? Então o que é que acontece? Imagine eu com 20 anos, que pesava 59 quilos na época, imagine eu com 16 anos, que já era um rapazinho, já era um faixinha azul, metido a querer bater de frente com todo mundo. Eu devia ter aí, sei lá, 48 quilos, né? E treinava com todas as faixas. Mas eu vou te dizer, a minha melhor posição no jiu-jitsu, o que eu me acho melhor no jiu-jitsu, em todos os sentidos, é minha defesa lateral. Quando o cara passa, quando o cara chega do meu lado, foi o que eu comecei a dificultar. Tinha cara que ficava do meu lado 10 minutos, 20 minutos e não me pegava. Isso, entendeu? E para você se defender, você não precisa fazer força. Você usa a técnica de desarmar o ataque do oponente, né? Você está ali deitado e você tira o cotovelo de um lado, sai para um lado, sai para o outro, puxa daqui, puxa dali, e o adversário vai cansando, que às vezes as pessoas começam a ficar irritadas, porque quando a pessoa chega do teu lado e ela não te ganha, a pessoa começa a perder a paciência. E a paciência é a coisa mais importante no jiu-jitsu. Então, mas eu sabia que esse jogo é para uma luta, assim, vamos dizer assim, sem limite de tempo, né? E às vezes a pessoa fazia tanta força para me pegar, e quando não me pegava, mesmo a pessoa até sendo às vezes melhor do que eu, me dava a chance de surpreender. Porque depois que a pessoa cansava, eu conseguia repor a guarda, eu saía daquele sufoco eu vi o seguinte, eu estava menos cansado do que a pessoa que está me atacando. Aí começava a aparecer uma luz no fim do túnel e às vezes eu conseguia surpreender pessoas que eram melhores que eu. Então, isso aí foi uma base que eu tive de ter uma defesa muito boa enquanto a gente está numa situação desfavorável, com pessoas muito, muito maiores, né? A defesa é muito importante no jiu-jitsu se você quer surpreender pessoas muito mais fortes que você e com um nível técnico bom também. Então, o tempo foi passando, eu fui começando a
a ficar mais rapazinho, 16 anos, já começou a guarda a ficar melhor. Com 17 anos, a minha guarda já estava muito boa. Eu já comecei a falar o seguinte, falei, não, agora eu vou tentar parar as pessoas na minha guarda. Aí que a minha guarda começou a ficar um pouquinho mais respeitada, porque eu comecei, como eu tinha uma defesa lateral do side control, né, do lado muito boa, eu comecei, na minha cabeça, eu comecei a falar assim, não, agora eu não quero deixar, eu tinha muita confiança em defender os ataques do lado, mas eu falei, agora eu quero não deixar o cara passar a guarda. Eu fui para um estágio mais difícil, então tive que desenvolver, comecei a trabalhar muito a minha flexibilidade, né, o time de como você... Primeira coisa, saber todos os tipos de passagem que podem acontecer. Como é que o cara passa a guarda? Como é que aquele cara faz? Como é que esse cara gosta de passar a guarda? O que ele faz para passar a guarda? Qual é o movimento que ele faz para chegar do meu lado? Isso tudo é um estudo que a gente aprende com nossos professores, né, mais experientes, mas nós somos nossos professores também, né? Porque quem está carregando o meu biotipo, o corpo sou eu. Então eu tenho que testar tudo que eu aprendo e adaptar para o meu biotipo. Então isso, a minha guarda foi começando a ficar melhor e pessoas que chegavam do meu lado começou a chegar menos e muitas não conseguiam mais chegar do lado. Aí começou a querer falar da minha guarda, né? Desde que eu passei para faixa roxa, as pessoas, se puxar para a guarda, não vai passar no campeonato. Quando eu puxava para a guarda, as pessoas até brincavam, né? Eu escutava de fora, assim, às vezes amigos, né, que treinavam comigo, e vai ficar aí até amanhã, não passa mais, tal. A gente começa a ver que a guarda começa a dar um nomezinho pra gente, a gente começa a ficar, né? E você tem uma guarda boa, uma guarda técnica, né? Uma guarda ofensiva, né? Primeiro eu coloquei a minha guarda defensiva muito boa, depois que eu vi que as pessoas não estavam mais passando, eu falei assim, agora eu vou passar por um estágio à frente, que é o quê? É botar a minha guarda mais ofensiva. Agora eu vou atacar, entendeu? Então a gente começa a se melhorar tecnicamente, porque não é só você conhecer as técnicas todas que te ensinam. A distância de você aprender e você executar, às vezes demora uma vida. Então, tudo que eu estava aprendendo, que eu chegava na academia às 6 horas da manhã e saía às 8 horas da noite, todo santo dia. Entendeu? Eu chegava na academia Rio Branco, né? Eu tinha o meu primeiro aluninho ali, eu já de faixa roxa, entendeu? Eu tinha meus primeiros alunos ali, ficava até na mesma academia, eu e o Rickson davam aula ali, eu fiquei meio que ajudante do Rickson, e o tio Hélio lá também, tudo, né? E na academia ficava até mais ou menos 1 hora da tarde, e depois ia para casa, almoçava e ficava com o Hollis, né? Até 8 horas da noite, de 4h30 às 8 da noite, todo santo dia. Então, como é que eu não vou aprender jiu-jitsu? Com todo esse, né, com essas, né, com toda essa bagagem. Meu pai, nessa época, já não estava mais dando aula, né? Quando eu tinha 16, 17 anos, ele já estava mais ausente um pouco, mas ele me deu aulas em Teresópolis, né? Lá em casa, ele botou um tatame lá que ele pegava a gente, né? Não era com essa frequência diária, mas ele pegava a gente uma vez por semana, né? De 15 em 15 dias, ele pegava a gente e fazia uma brincadeira. E muitas vezes ele colocava a lona no gramado e chamava a família para treinar, e ele ficava dando algumas coordenadas lá, né? Ele, tio Hélio e os meus irmãos mais velhos, a gente sempre fazia um treino ao ar livre também, né? Que a gente gostou sempre de treinar em cima da lona. E depois ele abriu um ginásio grande lá em Teresópolis e colocou uma academia para a gente poder, quando estivesse chovendo, poder, né? Então isso aí foi todo um processo, né, diário, que treinar jiu-jitsu para mim, a minha vida inteira, foi como beber água. Você vai parar de beber água? Você não vai comer, não vai tomar banho? Era como escovar dente.
Então tinha que estar treinando, era uma coisa assim que a gente queria, a gente escutava as histórias, a gente queria continuar essa tradição e contribuir de alguma forma para com o nome, né? Porque quando eu nasci, eu já nasci com um sobrenome famoso. Entendeu? Meu pai já era uma pessoa muito conhecida, no nome Grace já era um nome solidificado, isso em 1960, 60 e pouco. Então, isso aí foi um processo que, né, a gente foi acontecendo, o jiu-jitsu não tinha essa dimensão mundial que está hoje em dia, né? Então, realmente, a gente tinha que gostar mesmo e acreditar naquilo ali. Era um treinamento, não era um treinamento pensando em retorno financeiro. Nunca a gente pensou em ter retorno. Entendeu? Nosso pai dava casa e comida para a gente, mas dinheiro nunca deu, não. Pô. Não dava dinheiro, não dava mesada, não. Tinha que, a gente que quisesse ganhar um dinheirinho, a gente tinha que fazer alguma coisinha por fora e ganhar um extrazinho, tudo. Ele dava toda a mordomia. E a gente tinha que estudar também, ir para a escola, tudo. Então, foi esse processo, assim, basicamente, né, dentro desse pouco tempo aqui, que aconteceu, principalmente comigo.